Boa noite. Vamos orar? Você pode se colocar de pé. Eu queria que você escolhesse uma irmã direcionada por Deus para estar orando com ela. Glória a Deus. A chuva segurou algumas em casa, hein? Quem chegou antes da chuva? Alguém chegou antes da chuva? Todo mundo chegou na chuva, né? Mas agora parou, não parou? Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Você não sabe como essa irmã chegou aqui, né? Você não sabe como essa pessoa que está do seu lado chegou, o que ela enfrentou no dia de hoje, o que ela enfrentou durante essa semana, quais foram as tentativas do inferno de roubar a fé e a confiança no Senhor. Mas nessa noite, o Senhor joga por terra toda a ação do inferno contra a sua vida, contra a sua história, contra o caminho que você decidiu seguir para acessar Jesus. Jesus é um lugar, Jesus é um esconderijo, Jesus é paz, Jesus é refrigério, Jesus é esperança, Jesus é novidade, Jesus é proteção, Jesus é encorajamento. E é desse lugar que o seu adversário tenta te roubar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te fazer romper mais uma vez. Porque a vida da mulher que serve a Jesus, ela é assim, de superação, de dificuldades, rompendo barreiras, removendo obstáculos, mas ela não para. E eu declaro sobre a sua vida nessa noite, você não vai parar. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, você não vai retroceder. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer, e que tudo aquilo que se levantou contra a sua vida vai cair, porque o Senhor é o autor da tua história. E que toda ação das trevas para te bloquear na culpa, para te bloquear nos erros, para te bloquear no teu passado, seja agora neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Você vai romper, você vai avançar, você vai chegar aonde Deus determinou para que você chegasse. Não há principado, não há potestade, não há nenhuma hostes espirituais da maldade, não tem herança geracional que possa impedir a mão de Deus atuar sobre a tua vida. Somente você pode paralisar aquilo que o Senhor já determinou no ambiente espiritual para que acontecesse. Então nessa noite, destrave a tua boca, destrave o teu entendimento, destrave o teu coração, porque há muito para conquistar no Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma sacudida e te lembrar: você não é daqui, você é do céu, você não é só feita de carne, você é espiritual. Então acessa as suas ferramentas que o Senhor disponibilizou para você vencer, para você romper, para você avançar. Pega as ferramentas, se levanta nessa noite, se levante na autoridade do nome de Jesus.
Seu adversário tem ferramenta preparada, mas você também tem ferramentas espirituais. Você tem ferramentas espirituais. Use-as nessa noite. Aleluia é ferramenta. Glória a Deus é ferramenta. Obrigada, Jesus é ferramenta. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao Pai, glória ao Senhor. Isso é ferramenta. Eu creio no Todo-Poderoso. Isso é ferramenta. Isso, use as ferramentas. Tem muita mulher aqui para pouca ferramenta utilizada. Até quando tu vai ficar prostrada? Usa a ferramenta. Usa a ferramenta. Usa a ferramenta. Use as ferramentas espirituais. Não olha para o cansaço, não olha para a tristeza, não olha para a dor, olha para a ferramenta espiritual. Não olhe para o corpo dessa morte, olhe para o corpo glorificado que está preparado para você. Isso, olha para as coisas eternas. Acessa o ambiente espiritual. Vai lá, vem e se volta. Vai lá, vem e se volta. Como? A oração é o veículo. A oração é o veículo. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, poderoso na batalha, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para curar, poderoso para restaurar, poderoso para renovar, poderoso para perdoar. Tu és o nosso Deus. Yahvé é o Teu nome, Jesus. Tu és o Senhor da nossa casa. Você pode orar consagrando a tua casa ao Senhor. Tu és o Senhor dos nossos filhos. Tu és o Senhor da nossa geração. Tu és o Senhor da nossa aliança. Tu és o Senhor do nosso casamento. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu é Deus do passado, do presente, do futuro. E nós nos aquietamos debaixo do Teu poder nessa noite. E nos sujeitamos ao Teu tempo. Nos sujeitamos à Tua forma. Nos sujeitamos ao Teu processo. Porque o Senhor é Deus. E nós temos fé no Senhor. Estabelecemos nessa noite um novo nível de fé. Fé para esperar. Fé para aguentar. Fé para prosseguir. Fé, um novo nível de fé. Nós acessamos nessa noite. Visita a casa das minhas irmãs, Senhor. Visita, Senhor, cada área da vida delas nessa noite. Alargue as tendas, Senhor. Rompa com as limitações internas. Alarga, Senhor, para um novo nível. Alarga, Senhor, alarga. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, não me deixe para trás. Eu quero acompanhar o que o Senhor decidiu fazer nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nessa irmã e diga para ela: a vitória é sua, creia.
Declare, declare, declare. A vitória é sua, creia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Estou em Gênesis também. Gênesis capítulo 2. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso papel é crer. Nosso papel é acreditar. E esperar os ciclos. A gente tem que fazer poucas coisas no processo, mas parece que é muita coisa. Poucas coisas que nós temos que fazer no processo. E a principal delas é crer. Mas creia. Creia. Creia de novo. Mas é para crer. Você já percebeu que às vezes Deus dá coisas tão grandes para nós? Aí seguidamente Satanás ele prepara algo. E é como se a gente não tivesse recebido aquilo tão precioso, tão grandioso do Senhor. Porque alguns momentos da nossa vida nós deixamos de crer. Creia. O tempo todo creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Acredite no Senhor. Mas mesmo que Ele não tenha falado nada, acredita nele, na pessoa dele, no que Ele pode fazer. Creia nele. Qualquer situação que você estiver passando, creia em Deus. Qual é a nossa dificuldade? Porque nós, como somos muito inteligentes, a gente quer fazer todo o cronograma para Deus cumprir o nosso cronograma. Fala para essa irmã que está do seu lado. Fala, não vai ser assim. Fala assim, Deus tem o cronograma dele. E te digo mais, Ele não revela para você. Aí é onde você passa mal, fica com ansiedade, fica com não sei o que, o coração não sei o que, não sei o que. Porque você quer saber mais do que as 24 horas que Ele te deu para saber. Aí Ele te deu o dia 19 de janeiro de 2026. Aí você quer saber do 20, 21, 22, dia 30. Não é para viver o 19. Aí Ele fala assim para respaldar. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Aí Ele, eu não vou te contar. Fica aí com esse dia. Amém? Por isso que essas pessoas que ficam atrás de profecia, elas acabam não se consolidando em Deus. Porque ela fica assim, ó. Ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. Uma vez eu peguei uma mulher que ela estava presa num homem, porque várias pessoas profetizaram na vida dela que aquele homem era para ela. E era uma tralha. Aí ela chegou aqui. Mas eu tenho muitas profecias. Por quê? A pessoa que anda atrás de profecia, ela acaba ficando presa nos próprios desejos. Porque você atrai aquilo que você mesmo quer para você. E aí você não descobre o que o Senhor tem para você. Amém? Gênesis capítulo 2, não é isso que eu vou pregar? Mas a gente vai falando, né? Gênesis capítulo 2. Eu não sei porque que eu falei, mas você sabe porque que você está ouvindo. Então, amém, aleluia. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8. O tema da mensagem é: quanto custa um ambiente de jardim? Quanto custa o ambiente do jardim? A partir do versículo 8 de Gênesis diz: ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara.
O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo rio que percorre toda a terra de Cush é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrate. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Diga para essa mulher que está do seu lado: tudo começou quando uma mulher quis saber demais. Agora deixa um pouquinho mais quente. Fala assim: por isso, a partir de hoje, tome conta da sua vida. Aplauda o Senhor. Que revelação! Que profunda revelação nós tivemos agora. Tudo estragou quando uma mulher quis saber demais. A árvore do bem e do mal nada mais é do que fofoca. Saber daquilo que não é da sua conta. Porque conhecimento do bem e do mal é porque você vai passar a saber de alguma coisa. Aí Deus falou assim, ó, olha quanta coisa. Aí hoje você quer dinheiro, não é? Você quer dinheiro, não quer? Quem não quer um Pix? Lá tinha ônix. Pedra ônix. A água que passava no jardim tinha passado primeiro no ouro. O que isso aponta? Que ainda que você tenha tudo, o desejo de saber além vai bater no teu coração. Você pode ter todos os seus desejos supridos agora, que ainda hoje você vai querer saber demais. E aí nessa de querer saber demais, Satanás te pega e lança uma seta no seu coração e rouba a pureza que estava liberada lá no jardim. Era uma pureza excelente. Você viu? Eu li bem devagar para vocês degustarem do que está escrito. Até a árvore da vida, ela preferiu saber mais do que viver mais. Ela preferiu saber o que não precisava saber, saber o que não estava fora da ordem de Deus, do que viver mais. Quantas mulheres estão perdendo a sua vida porque estão desejando saber além daquilo que foi destinado para ela saber?
Quando você começa a ter muita informação além daquilo que Deus permitiu para você ter, você mata a vida que Deus te deu. Aí você sai de um ambiente desse cheio de paz, mas aí você para na esquina e vai ouvir a fofoqueira da rua. Aí você sai desse ambiente de paz, aí você vai lá no Instagram, vai olhar a vida dos outros. Aí você ouve uma palavra que mudou o percurso do teu ano, mas aí você vai para dentro de casa e começa a compactuar com o conhecimento do mal, do bem e do mal, do bem e do mal. E Deus está dizendo para nós nessa noite, prefira a vida. Não coma dessa árvore. Se nós damos frutos, nós comemos um do outro. Amém? Eu como da Aline, a Aline come de mim, a Daiane come da Neia e aí vai. Então o que você está comendo do outro? Qual é o fruto que o outro está dando, que você está comendo? Se aquela pessoa começou a gerar frutos do mal, você vai comer. Você vai preferir perder a sua vida e comer aquele fruto que aquela pessoa está gerando, está transmitindo. Porque ela é sua amiga, ou ela é sua conhecida, ou ela é parente sua. Aí você está preservando mais isso do que a ordem de Deus. A ordem de Deus é: escolha a vida e não comer desse fruto. Agora fala para ela assim: se você produzir maus frutos, eu vou sair de perto de você. Então fica ligada. Mas vocês ficam xoxinhos ouvindo isso, né? Porque esse que é o culto bom, né? Isso aqui é um discipuladão. Então, quanto custa um ambiente de jardim? Primeiro, obediência. O ambiente de jardim. Para você preservar esse ambiente, aonde que eu preservo o ambiente do jardim? Aqui. Aqui dentro. Você tem como mudar as pessoas, mas você tem como guardar seu coração. Você tem como influenciar as pessoas, mas convencer? Então você cuida do seu coração. Porque se você carrega o Espírito Santo, você sabe quando você dá maus frutos. Eu sei, você não vai saber. Você sabe quando você... Porque antes da pessoa consumir, você consumiu primeiro. O que falta é honestidade. É você perceber que o fruto não é bom e você se arrepender imediatamente. Mas aí não, aí burla. Aí deixa o dia passar, o sol nasce, bate nessa semente, vira raiz. Aí você já se perdeu em 24 horas. Em 24 horas você pode sair da santidade para a endemoniada. Está amarrado. Então vamos provar. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a ira. Então entrou... eu queria tanto não ter ira. Aí tu quer morrer, né? É igual uma vez eu ouvi um aluno da escola falando: eu não tenho problema com perdoar. É porque nunca passou por uma coisa grave. Porque perdoar quando pisa no meu dedinho, né? Ai, pisei no teu dedinho, me perdoa, claro. Né? Sujou teu vestido, você me perdoa? Claro. Agora te caluniou, te traiu, te roubou. Aí vai aumentando o nível. Então, quando você deixa o sol bater na ira do teu coração, em 24 horas, você troca o Espírito Santo por um espírito maligno.
É muito rápido. Mas eu acho isso interessante em Deus, sabe por quê? Porque ter esse conhecimento nos protege de sermos soberbas. De olha como Deus me usa. Quando você tem essa consciência, você sabe que em 24 horas você pode dar outro lugar para outro negócio. Aí tu fica na humilde, né? Nossa, você é uma bênção, né? Uhum. Glória a Deus. Porque só Deus sabe quem você é e você também sabe. Então não adianta você colocar a expectativa no homem, idolatrar o homem, ficar com raiva do homem, porque ele é falho. Então contaminou o coração, limpa. Seja obediente ao Senhor. Se Deus deu uma ordem, desfrute da vida e não do saber demais, obedeça. Olha para trás e veja o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Pense em como você estaria se não fosse o Senhor. Vale a pena obedecer. Um outro custo do ambiente do jardim é a conexão. Qual foi o problema de Eva? Eva não estava conectada na palavra liberada. Eita! Eva não estava conectada na palavra liberada. Então, facilmente ela tomou uma decisão fora do propósito. Então, qual é a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida nesses dias? Esteja conectada a pessoas que também estão vivendo essa palavra. Porque senão você vai ser uma opositora daquilo que Deus liberou. Então, se Deus liberou para aquele ambiente profético que era o jardim, para aquele ambiente profético que era o Éden, Deus liberou, não é para comer dessa árvore. Agora, todas as outras coisas que eu fiz para vocês, desfrutem. Só que Eva não andava conectada. Então, uma forma de você proteger o ambiente do seu jardim é: se conecte. Ande em conexão. Se conecte com a igreja que você está inserida. Se conecte com a palavra do altar que é liberada. Se conecte com os seus pastores. Se conecte com a sua facilitadora, né, sua discipuladora. Se conecte. Se mantenha conectada. Mantenha o seu coração conectado. Por isso que o lugar que você está inserido, ele é muito importante. Porque se você anda num lugar que você discorda da palavra liberada, você está voando ali. Então você precisa estar inserido no lugar onde você confia, onde você acredita, para que você viva a palavra liberada daquele ambiente. E da mesma forma na sua casa. A sua casa tem uma palavra. A sua casa tem uma direção, a sua casa tem uma cultura, a sua casa tem regra, amém? Então esteja conectada à sua casa. Hoje eu vi um post de uma mulher que começou a... Porque vocês sabem que existe é no Egito. Eu não lembro se é no Egito. Grego, na Grécia. A adoração ao corpo. Então é lógico, né? A gente tem que se cuidar, tem que comer direito. Eu falei ali fora, eu falei, esse vestido era tão largo, agora aqui tá cheio de negocinho aqui, tá cheio de almofada. A gente tem que se cuidar, se alimentar, fazer um exercício físico. Só que a gente tem que vigiar para a gente não começar a adorar o corpo. E aí eu vi um post, né? Tava assim, antes e depois. A mulher sentada no sofá com os filhos, rindo, né? Aí com o marido e tal. Aí no outro, aí tava assim, depois. Ela com a roupa da academia, falando assim, tchau, eu vou fazer parceria, eu vou cuidar de não sei o quê e tal. Então, assim, aquele extremo, sabe? Então, nós precisamos ter o equilíbrio no Senhor. Porque senão, nós nos perdemos daquilo que nós colocamos como regra na nossa casa. Quais são as regras da sua casa? Quais são as regras dos seus filhos? Quais são as regras do seu casamento?
Então não se desconecte à palavra, às regras que você estabeleceu. Tenham regras, tenham limitações na vida espiritual, na vida emocional, na sua casa, como mãe, como esposa, como profissional, como irmã, como filha, como mãe. Tenha regras, tenha disciplinas, tenha ali uma conduta de ética, para que você não fuja daquilo. Porque Deus ama disciplina, Deus ama mulheres que andam em conexão. Então, se há uma palavra, se há um plano familiar, se há algo que você estabeleceu, olha, por exemplo, eu não quero ser uma mulher que ofenda o marido. Ofendeu, conserta. Eu não quero ser vista em casa como aquela mulher que manda e o marido é um banana. Conserta. E para de fazer. Porque a Bíblia diz para deixar. Eu estou dando só exemplos, mas existem coisas que vocês já determinaram no coração de vocês, que vocês precisam vigiar para não cair ali, para não quebrar aquilo, mas para manter ali um lugar aonde vocês se mantenham conectados. O terceiro custo do ambiente do jardim é vigilância. Nem todo mundo que se aproxima de você é para entrar. Nem todo mundo que é legal tem que ter seu coração. Nem todo mundo que passa por um período ali de apoio pode conseguir acessar seu coração. Então esteja em todos os ambientes, passe por todas as fases, viva todos os processos, aceita o que Deus quer fazer através da vida das pessoas, mas fique vigilante. Satanás não deixa de ser Satanás quando você descansa. O diabo não tira folga quando você dorme. Os demônios não tiram férias quando você tira férias. Tipo, a Neia tá de férias, foi pra praia, deixa ela um pouquinho lá, porque ela tá de férias. Quando ela voltar, é assim? Não. Aí que ele intensifica, porque você entra no modo relaxamento. Seu corpo precisa de descanso, então você vai lá descansar, sua mente. Mas seu espírito não pode sair do estado de vigília, porque o teu espírito não dorme, assim como Satanás não dorme. Então mantenha a vigilância no jardim. Você está bem, eu tenho um termômetro em mim, e eu quero convidar você a procurar o seu. Você tem que caçar, às vezes você até já tem, ou às vezes você tem e também nem sabe que é isso, é um termômetro. Mas às vezes eu estou bem, do nada eu começo a ficar um pouco agitada. Aí eu já sei que ele está me cirandando. Entendeu? Já sei que ele está me cirandando. Ou, quando agita mais, eu sei que eu já fiz alguma coisa que eu não deveria fazer. Então o modo vigilância também contempla você consertar muito rápido alguma coisa que você fez. A mulher que não conserta rapidamente aquilo que faz, ela não anda no estado de vigilância. Porque o estado de vigilância é assim, eu tenho que consertar logo antes que ele faça alguma coisa. Porque eu tenho que fechar essa brecha aí. Não interessa se é uma fissura. Que às vezes a brecha é desse tamanho, né? Do tamanho desse altar. Mas às vezes é só um pedacinho assim, ó. Mas você deixou aberto, ele enfia o dedo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Daqui a pouco ele entra, chama mais 7, aí tu está perturbada, muito mais do que antes. Por quê? Porque você não acionou seu estado de vigilância. Então o vigilante não é só, não vou errar, não vou errar, não vou errar. Aí tu tá, não tem como, você vai errar. Você vai errar. Mas tu ficar assim, ó. Obrigado. Deu mole, conserta. Alguém falou alguma coisa que você ficou chateada, resolve aquilo dentro de você, porque às vezes você fica chateada, a pessoa até realmente pode ter feito alguma coisa demais,
Mas nem sempre é assim. Às vezes é uma coisa simples. Mas aí você aciona o modo antigo, os traumas antigos, e aí você reage da mesma forma, aí você fica triste, chateada por uma coisa simples. Então às vezes você pode só com o seu secreto: Senhor, não foi nada demais que aconteceu, limpa meu coração, me perdoa, tira isso de mim, eu libero essa pessoa do meu coração e tal, tá? Mas se for alguma coisa que você acredita que você tem que ir a alguém, você vai lá. Ai, Yasmin, aconteceu uma coisa, eu fiquei com meu coração tão fechado, mas eu quero liberar, eu amo a sua vida. E você tem que ter a sabedoria para falar, tá? Porque não é todo mundo que sabe passar por isso, não. Tem gente que fica chateado. Teve um dia que eu fui numa pessoa e falei: olha, ela fez uma coisa muito ruim. E eu fiquei, eu vou contar, eu conto para vocês saberem, né? Aí eu conto meus pecados para vocês saberem. Eu fiquei 2 dias para morrer. Porque na escola, uma parte que é a morte, lembra? Morte, humilhação. Antes de você pedir perdão, tu tem que morrer. Senão se vira protocolo. Vira só vou lá pedir perdão porque eu tenho que tomar ceia. Toda endemoniada. Não vai funcionar. Tu tem que morrer primeiro. Eu fiquei 2 dias para morrer. E eu fico mais nervosa ainda quando demora. Porque eu quero resolver logo. E tá eu 2 dias com aquilo. Não é assim? Ou é só comigo? Porque vocês são as anjas. Olha as caras, uma mais anja que a outra. E eu com aquilo, parecia uma cadela para dar luz. Já viu a cadela quando ela está para dar luz? Ela vai para trás do tanque, ela fica lá nervosa, andando, se raçando nas coisas do carro, não? Tadinha. E eu com 2, daqui a pouco eu consegui. Morri. Resolvi aquilo no meu coração, liberei. Aí eu fui para o segundo estágio, qual? A humilhação. Vou lá pedir perdão. Aí eu fui na pessoa, falei: olha, eu quero pedir perdão para você, porque naquele dia você fez algo que eu pedi para você não fazer, e você fez. Mas eu amo a sua vida, eu quero liberar meu coração para você. Aí ele: não, que isso e tal, resolveu. E daqui a pouco ele: poxa, mas eu não sabia que você tinha ficado com coisa no seu coração de mim. Entendeu? Então tem gente que não está preparado para essa conversa. Porque é natural. A verdade, ela choca muito, né? Então eu costumo pregar a verdade. Senão não faz sentido. Então, ter sentimentos ruins, todo mundo está sujeito. Agora, permanecer com esses sentimentos conservados, aí não, as filhas não aceitam. As filhas não toleram. As filhas limpam o coração. Eu estava conversando com a Brenda hoje. A gente falou sobre a história uma história, né? Que a gente estava vendo de uma mulher, que era uma avivalista e tal. E aí, ela era muito usada por Deus, muito usada por Deus. E ela acabou assim, um pastor, foi isso? Um pastor se separou para casar com ela. Quando ela casou com ele, acabou. O Espírito Santo meteu o pé. Acabou. E aí quando ela foi pregar, como se nada tivesse acontecido, aí ela viu que o Espírito Santo não estava mais com ela. E aí, alguém profetizou na vida dela ou foi o próprio Deus que falou com ela? Foi, né? Ele falou: eu não autorizei você fazer isso. Porque a história que ela conta é que ele era separado. Que a história, que a pessoa conta sempre é mais bonitinha, né? Mais fofinha, mas já era separado. E tal. Só que o Espírito Santo saiu dela. Aí olha o que ela fez. Ela pediu perdão pro cara, liberou o cara e decidiu viver sozinha. Acabou. Ela viveu sozinha até a velhice. Por quê? No meio do trajeto, Satanás preparou uma cilada. Porque é muito fácil. Aí eu vou falar uma verdade que nem todo mundo está preparado para isso. É muito fácil você falar: não vou fazer, sem sentimento, sem vontade. Porque nem todo sentimento vem de Deus. Se você fosse fazer tudo que tu já sentiu, não fale nada. Se vocês fossem praticar tudo que já tiveram vontade,
Setas e dardos são sentimentos e pensamentos. Você achou que era uma seta mesmo, assim, o arco, a seta de pau entrar assim na tua cabeça. Uma seta, o dardo inflamável, um negocinho assim com ferro na ponta, entrar no teu coração. Morreu. Não, o dardo é sentimento. A ponta tem ferro. A seta é pensamento. Então, pensou. O que não vem de Deus, na hora, vai descer para contaminar teu coração, na hora. Você já, vigilância, modo vigilância. Fui atingida, na hora. Fui atingida por uma seta. Fui atingida por um dardo. Para tudo, para tudo. Tu vai ter que sair. Tu vai ter que sair. E começa, jejum, oração. Pode durar um dia. Pode durar uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, não interessa a quantidade de tempo. Ah, não, mas você está vendo, meus sentimentos. Agora eu gosto dele, do homem casado. Uma vez quando eu trabalhava, um homem, o meu chefe veio para mim e falou para mim que eu era a mulher da vida dele, e ele casado. Falei, e eu era bebezinha espiritual. Eu era uma garota, eu tinha 19 anos. Falei, primeiro eu fiquei assim, né? Aí depois, obviamente, foi o Espírito Santo. Naquela época eu não sabia que era o Espírito Santo, mas veio assim hoje eu sei que é uma parábola, né? Mas eu falei assim, então, se eu fosse de Deus para a sua vida, você não era casado. Isso daí não é de Deus. Eu consegui sair. Mas e outras que não? Mas meu coração, eu tenho que seguir o meu coração. Quando eu vejo, meu coração acelera. Você casada. Aí olhando que eu ainda falei assim para ele, Deus, ele não é bagunceiro. Ele não faz assim, vou botar esse aqui. Ai, não deu certo não, né? Vamos botar esse com esse então. Então, isso não é Deus que faz não, é o próprio homem. O que é isso? Dardo, seta. A mulher que anda em estado de vigilância, ela nossa, um sentimento aqui no meu coração. Aí, meu amor, tu rola, fica igual a cadela lá atrás da tanque, entendeu? Até esse troço sair de dentro de você. Assim é com o ódio, com a raiva, com a ira, com a inveja. Né? Quando alguém chega para você, olha, ganhei isso, olha que Deus me deu você. Amarrado, Jesus, vai para trás do tanque, cadela. Até sair esse troço que entrou em você. Porque todos esses sentimentos malditos não provêm de Deus, provêm do mundo, do príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então esse sentimento fica assim, Opa, vou atacar uma aqui, Cadê quem? Aí às vezes foi você a premiada. Aí a gente fica assim, né? Amém? Então esse é o modo vigilância. Normalmente são coisas também geracionais. Exemplo, aconteceu isso na família, nos antepassados. Satanás vai vir, tem legalidade, ele vai vir. Opa, vou tentar isso aqui também. Alguém praticou lá atrás, vou pegar aqui. Às vezes são 3 mulheres. A mãe teve 3 meninas. Aí ele escolhe uma. É aquilo lá que fizeram lá, vou atacar essa daqui com isso. Pega e buf. Aí às vezes não tem um discipulado, às vezes está numa igreja que não ensina esses detalhes de coisas, está numa religião totalmente oposta, ou está no mundo. Você acha que a pessoa vai ter noção? Ela vai falar o quê? Estou com vontade, vou fazer. Eu vou seguir o meu. Se você seguisse o teu, não conta as burradas que você já fez quando você seguiu o teu coração. Quando eu achei o versículo escrito assim, o coração do homem enganoso, glória a Deus, porque é uma ferramenta de oração. O coração, vambora, viver a vida. Você cala a boca. Você é enganoso, fica quieto. Se sujeita a Deus. Igual Davi fazia, lembra?
Então, estado de vigilância é uma forma de você proteger o ambiente do jardim. Quarto e penúltimo, trabalhe no jardim, não fica à toa. Trabalha, se envolve, faça alguma coisa. Se você está inserida numa comunidade de fé, se movimente. Trabalhe no local que você está inserida. Trabalhe em casa. Como você trabalha em casa? Leia a Bíblia, ore, jejue. Você está trabalhando para conservar o seu jardim. Cuide das palavras. Ontem foi lindo, né? O culto de ontem foi maravilhoso, libertador, assim, profundo. Trabalhe, cuide do teu coração, regue o teu coração, limpe teu coração, ele é teu jardim. Tire as pedras, remova o joio, deixa ele lindo, leve, disponível para receber a semente da vida, que é a palavra de Deus. E último custo que você precisa para proteger o ambiente do jardim é a contemplação. Observe. Às vezes eu me pego assim, olhando para o meu coração. Às vezes eu acho algumas pedras assim, né? Você está aí ainda? Vai para trás daquela florzinha lá. Mas às vezes eu olho para o meu coração e falo, caramba, eu tinha tudo para não ser isso. Tudo, mas olha o que Deus fez. Arrancou a amargura, plantou flores. Arrancou tristezas e vazios, plantou flores. Ele foi trocando. E aí eu fico contemplando. Nossa, que lindo, aqui passa rio, passa água, tem ouro, tem tanta coisa bonita que Deus está fazendo nesse jardim. Então a contemplação do jardim faz você proteger o jardim. Aí você tira o olho da árvore de saber demais. Ah, mas você viu, não sei o que, não vi, não quero saber. E não pode falar que tem raiva de quem sabe, né? Mas não quero saber de quem sabe. Quando alguém vier, olha, você viu? Não quero saber. Porque às vezes aquela pessoa não sabe, mas ela está sendo usada pelo diabo para te contaminar. Hoje mesmo eu estava conversando com o Pedro, ele falou, poxa, uma pessoa reagiu assim e tal. Eu falei, então, mas isso vocês têm que aprender que nem todo mundo consegue sair do lugar da contaminação, sabia? Exemplo, tá eu, Aline e Daiane, e eu não vou dar o exemplo de ninguém aqui, que eu não sou boba, né? Aí tá uma outra aqui invisível aqui, e aí nós quatro estamos conversando. Daqui a pouco, alguém começa a falar alguma coisa, tipo, Neia, não sei o que é Neia, falar da Neia, aí beleza, daqui a pouco, a gente está de boa, vai lá, não, nada a ver, né, a gente ter falado da Neia, está repreendido, meu Deus, vou ter que consertar isso, e resolve tudo. Mas essa pessoa aqui, ficou. Nem todo mundo consegue sair do lugar da contaminação. Por isso que, quanto mais fecha a língua, melhor. Fala sempre com quem tem que falar. Com quem não tem que falar, não é para falar nada. Então, a obediência, a conexão, a vigilância, o trabalho e a contemplação. Quanto custa um ambiente de jardim? Passe a partir de hoje a obedecer, a andar conectada, a andar vigilante, a trabalhar, se mova e a contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque o jardim original de Deus, que Ele preparou para nós, tem paz, tem equilíbrio, tem sons de segurança. No jardim de Deus, o jardim de Deus, ele é pleno. Então, Deus, nessa noite, o que Ele pede de nós? Que nós venhamos confiar nas suas instruções. Quando a gente desobedece, a gente está dizendo para Deus que a gente não confia nas instruções dEle. Você quer ver uma instrução que a gente fala direto? Se auto-justificar. Deus fala que Ele nos justifica.
Mas a gente quer ir lá, não, deixa eu falar, deixa eu contar a profissão. Aí Deus, eu já ia resolver para você, mas tudo bem, você já foi, então não precisa mais. Então Deus nos pede nessa noite, confie nas instruções que eu estou dando. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por essas instruções que vieram do coração de Deus para nós e que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos guiado a fazer. Senhor, muito obrigada. Nós louvamos o Senhor por essa noite. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livra do mal. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livra das ciladas do inferno. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livra e remove todas as setas e todos os dardos inflamáveis do maligno. Obrigada, Senhor, por nos manter em segurança. Obrigada, Senhor, por nos esconder de nós mesmos. Obrigada porque tem o Senhor acima de nós, porque nós mesmos somos um perigo. Mas em Ti está a nossa confiança. Em Ti está a nossa certeza que é possível andar num caminho de pureza, um caminho limpo, um caminho verdadeiro no Senhor. Em Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus perdoador e o Senhor mudou a nossa história. E em gratidão nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós iremos por esse caminho que o Senhor abriu, um caminho excelente, um caminho perfeito. E assim como o Senhor liberou para aquela mulher que foi pega em pecado, o Senhor disse: vai, não peques mais. Nós somos essa mulher que seguimos, cada uma com o seu erro do passado, seu pecado do passado. Nem todas praticaram os mesmos pecados, mas aquela frase, vai, não peques mais, é para todas nós. E nós queremos ser fiéis ao Senhor, ser fiel ao Senhor na maneira de ver, na maneira de ouvir, na maneira de receber a comunicação. Nós queremos ser fiéis ao Senhor protegendo o nosso jardim. Nós queremos ser fiéis ao Senhor guardando a nossa mente. Nós queremos ser fiéis ao Senhor percebendo todo o ataque do diabo. Nós não queremos transformar o ataque do inferno em sua vontade. Como quem diz, Deus quis assim. Não, era o diabo. Que o plano do diabo para nós seja muito claro. Que ele não nos engane. Porque a tua palavra diz que nos últimos dias até os filhos, até os escolhidos seriam enganados. Que passe de nós, Senhor. Nos batiza nessa noite com discernimento. Nos batiza nessa noite com fé, com convicção, para romper não só barreiras sobrenaturais, mas para romper setas e dardos inflamáveis. Queremos uma fé assim, uma fé vigilante, uma fé que contempla, uma fé obediente, uma fé, Senhor, que pague o preço, que pague o custo de proteger o ambiente do jardim. Nós queremos essa fé. Libera sobre nós. Libera sobre nós. Se existe alguma mulher aqui com dificuldade, que entrou aqui com dificuldade para compreender como que Satanás trabalha
E como que o Senhor se move na obediência? Que essa mulher receba agora revelação. Agora receba clareza, receba entendimento, receba uma expansão na mente, uma expansão no espírito, uma expansão na alma, e que Satanás possa se diminuir diante de você, e que você o perceba, para que o seu jardim se mantenha limpo, florido, verdejante, com sons de paz e com um som de equilíbrio. É o que nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.